Bom dia, queridos. Muito bom receber vocês aqui na comunidade, no Pátio Shopping Higienópolis, no Teatro UOL. E a gente gostaria de não só receber vocês aqui, mas receber as pessoas que estão em casa também. Todos são muito bem-vindos, tanto presencialmente quanto online, né? E a gente também gostaria que vocês lembrassem de buscar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Twitter não, né? Mudou. Agora é XX, né? Então, buscar a gente nas redes sociais. Aqueles que gostam e querem contribuir, o Pix está aparecendo aí na tela para vocês e aparecendo aqui na comunidade também. É sempre muito importante contribuir e ajudar a comunidade. E hoje a gente tem um momento especial, como recentemente tivemos, vamos ter mais um momento de conhecermos uma nova carinha da comunidade. Então pode abrir a cortina aí, pessoal. Olha que coisa linda. Essa é a pequena Nili. A Nili é filha da Érica e do Mateus. Mateus é um grande amigo que trabalhamos juntos. Ele foi meu aluno, a gente trabalhou junto. Uma pessoa tremendamente especial e casou com a Érica, que é maravilhosa também. E tiveram a pequena Nili. O Mateus não está aqui, ele está terminando o doutorado dele lá no Canadá. Aí ele está no FaceTime aqui assistindo. E ele está lá no Canadá terminando o doutorado dele. É um menino, um homem brilhante. E essa pequena Nili que a gente tem o prazer de apresentar para vocês que estão aqui e para quem está em casa também. Na Bíblia é muito interessante, tem um mandamento. O 5º mandamento fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E as pessoas têm a concepção de que prolongar os dias na terra tem a ver com viver mais. Mas não. Na verdade, na Bíblia, o viver mais não está associado com ter mais anos de vida, mas sim com um detalhe que aparece no livro de Gênesis constantemente, que é a ideia de que o filho conta a história do pai. O livro de Gênesis é marcado pela expressão geração, ou gerações, toledot. E é muito interessante que diz assim: essas são as gerações de fulano, e aí começa a contar a história do filho dele. Porque na Bíblia, a mentalidade da Bíblia é: o filho conta a história do pai. E isso atinge o seu ápice quando a gente fala de Jesus. Porque quando as pessoas vão até Jesus e falam: mostra-nos o pai, o que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o pai. E essa é a maior bênção de ter filhos. Eles carregam aquilo que a gente é, a nossa essência, não as nossas máscaras, né? Mas a nossa essência. E o meu desejo, a minha oração para você, Érica, e para o Mateus que está assistindo, é que a Nili carregue o melhor de vocês sempre, representando os valores que vocês têm, representando a fé que vocês têm, representando o Deus que nós servimos. Vamos orar? Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado por essa bênção maravilhosa que é termos filhos e filhas. Muito obrigado por essa dádiva. Muito obrigado porque assim a gente participa de um pouquinho desse amor imensurável que tu tens por nós, teus filhos. E aqui hoje a gente está com a pequena Nili, filha da Érica e do Mateus. Que teu Espírito repouse sobre ela. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua justiça guiem os passos dela de agora e até que Cristo volte a essa terra. Senhor, derrame sabedoria sobre a Érica e o Mateus. Que eles sejam pais amorosos, que eles sejam pais dedicados, que eles representem o teu amor e a tua graça para a pequena Nili o tempo todo. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria à família também. Que os vovós, que os titios, que primos e primas ajudem no crescimento da Nili sendo bons exemplos. E que nós todos, como comunidade de fé, possamos representar para a Nili os teus valores, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua justiça, todos os momentos da vida dela. E que estejamos sempre à disposição para quando ela precisar, para quando a Érica e quando o Mateus precisarem também. Nós te apresentamos e apresentamos ela para a comunidade, certos de que o teu Espírito estará sempre com ela. E fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora você vai receber um presentinho para a pequena Nili, para vocês. E que Deus abençoe vocês.
Um dia, Deus guiou o povo para sair de uma terra onde eles eram escravos, para que eles fossem para um outro lugar. Passaram pelo deserto e chegaram até uma terra. A próxima geração chegou a essa terra, mas essa terra ainda não era definitiva. Deus havia de mostrar ainda um lugar melhor, né? Então a nossa caminhada não se restringe ao lugar onde nós estamos, mas nós precisamos sempre ter em mente que nós estamos indo para um outro lugar melhor. É um movimento. Vamos todos louvar o nome do Senhor juntos, nesse sábado maravilhoso na presença dEle. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz. E Ele diz, dizendo, eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar a todos e ser achado em Cristo, Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo, eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui continua nos guiando até nós chegarmos a um lugar melhor. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. E a voz de Deus continua soprando na minha e na sua vida, nos louvando sempre nos lugares onde Ele quer que nós estejamos, para que nós mostremos a todo mundo que o amor dele ultrapassou e ultrapassa toda e qualquer barreira, por amor a mim e a você. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o que chama você a ir ao mundo e levar a mensagem dele, mostrando o amor dele a toda criatura, a partir daquilo que ele fez e faz na minha e na sua vida. Louvado seja o nome dele, louvado seja o nome daquele que nos resgata com amor ousado. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O Senhor é muito bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. É bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A palavra de Deus diz que antes nós vivíamos desgarrados como ovelhas perdidas. Éramos inimigos dele, mas em seu ousado amor ele alcançou a todos nós e nos trouxe de volta ao aprisco, de volta para casa. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tu pagou por mim. Deus é bom, Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de E o que o amor de Deus faz? Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. E o que mais? Derruba muralhas, destrói as mentiras. Ele sabe as verdades sobre você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Esse é o amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado. E o que ele faz? Oh, as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus que encontrou a sua máxima expressão na sua humanidade. Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, alcançou a gente de um jeito tão maravilhoso que escolheu se tornar um de nós para que isso acontecesse. E a expressão máxima desse amor no tempo e na história, que está descrita na Bíblia desde o início até o fim, está em sua morte, em seu sacrifício por mim e por você. Se um dia alguém disser para você que você não pode, diga: eu posso, porque a cruz do Calvário me tornou parte de algo maior do que eu. Amém? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Olhe para a cruz. E ao Olhar pra cruz, eu entendo o amor derramava-me por mim, sacrifício de sangue por pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Que a graça de Deus é maravilhosa e alcançou a todos nós. Nós reconhecemos que não há dignidade naquilo que nós fazemos ou somos, mas a partir daquilo que Ele fez. Eu não sou digno, mas pela graça eu sou salvo. Reconheço, Não sou digno, não sou digno, pela graça eu fui salvo. eu reconheço. Reconheço, Não sou, não sou digno, pela graça. pela graça fui salvo. Pela graça, Reconheço, não sou digno, não sou
reconheço. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã, muito obrigado por mais um momento em que podemos experimentar a Tua graça juntos como comunidade. Muito obrigado por isso. Tua graça continue sendo derramada sobre nós, principalmente que a Tua graça continue alcançando o mundo através de nós. Te agradecemos e te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês. Muito bom recebê-los aqui. A gente está estamos numa série sobre visões de Deus. A gente está basicamente falando sobre algumas teofanias, sobre momentos em que personagens bíblicos tiveram essa revelação de Deus, uma revelação especial. E nas últimas semanas a gente falou, de Isaías e de Ezequiel, que tiveram revelações do trono de Deus, visões do trono de Deus. Antes disso a gente falou sobre Moisés e a sarça ardente e o alto do Monte Sinai. Mas eu acho que talvez a que tenha gerado mais repercussão, e as pessoas têm uma bela dificuldade de entender isso, é a visão de Abraão recebendo aquele ser divino para comer junto, para bater papo e tal. A gente tem uma dificuldade com a antropomorfização de Deus, Esse momento em que Deus ele se revela como um ser, humano, palpável, que a gente pode ver, pode encostar, que come, que dorme, que conversa. A gente fala muito sobre Jesus, mas no Antigo e no Novo Testamento, quando a gente coloca Jesus em termos antropomórficos, quando a gente coloca Deus em termos antropomórficos, a gente tem uma certa dificuldade. É pensando nisso que a próxima série vai falar exatamente disso. A gente vai falar desse Deus com forma de ser humano, para ir além de alguns paradigmas que a gente criou. E hoje a gente vai falar de um personagem que também teve visões meio, digamos, grandiosas, meio gigantes do trono de Deus, assim como Isaías e como Ezequiel, que é o profeta Daniel. Então, Isaías teve várias visões, teve a visão do chamado dele, depois teve várias outras visões. Ezequiel teve três principais visões, que no final, na última visão, nessa terceira visão, no capítulo 40 em diante, ele diz que são iguais, Foram três visões em momentos diferentes, mas ele mesmo diz que eram visões iguais. E Daniel ele vai ter uma série de 5 visões ao longo do livro dele. A primeira visão que Daniel tem não é uma visão que foi dada a ele. Na verdade, é uma visão que foi dada a Nabucodonosor. Nabucodonosor tem uma visão, ele não lembra direito da visão que ele teve em sonhos. E aí, então, tem todo um processo de busca para entender que visão era essa, e ele ameaça matar uma galera e tal. E aí Daniel pede para que Deus revele para ele, Deus revela. Daniel tem o mesmo sonho, a mesma visão que Nabucodonosor teve, e aí consegue ir até o rei e consegue explicar essa visão para o rei. E é uma visão de uma estátua. Essa estátua tem vários metais, esses metais representam, segundo a interpretação que Deus deu a Daniel, reinos que passariam. E aí, no final dessa visão, tem uma revelação específica. Capítulo 2, se você tem sua Bíblia, seu aplicativo aí, a partir do verso 34, diz assim, Daniel narrando a visão, Enquanto estavas observando,
uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó de debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Essa foi a visão que Nabucodonosor e Daniel tiveram. E aí, na interpretação dessa visão, Daniel diz assim, capítulo 2, verso 44, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, o reino de Deus, durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, termina o finalzinho do verso 45. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, é um sonho com uma interpretação interessante. Se vocês notarem, tem uma pequena divergência entre o sonho e a interpretação que Daniel dá, que eu acho fenomenal, porque é uma ideia de uma coisa complementar, né? Daniel diz que uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, essa pedra esmigalhou a estátua, cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra, né? Acabamos de ler. Mas tem um detalhe. Diz na interpretação que essa pedra se soltou a partir de uma montanha e destruiu a estátua e esmigalhou a estátua. Ou seja, no sonho que Daniel narra, a pedra destrói a estátua e se transforma numa montanha. Já na interpretação, a pedra sai da montanha e destrói a estátua. É uma sutileza, mas eu acho uma sutileza muito interessante porque se complementa com outros momentos de visões de Ezequiel e de Isaías. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 26, Ezequiel capítulo 40 em diante. O santuário é descrito como estando numa montanha. O santuário, que é a habitação de Deus, é descrito como estando numa montanha. E o reino do Messias em Isaías é descrito também por uma pedra. Até no profeta Zacarias, que tem visões muito interessantes também, a gente poderia analisar, mas não vamos nessa série. Mas ele tem uma visão de que o reino de Deus é uma pedra com 7 olhos que vai trazer juízo. Então a ideia de pedra e montanha estão presentes, as ideias de pedra e montanha estão presentes nas outras visões dos outros profetas também, representando o reino de Deus que viria. Então é interessante que ao mesmo tempo que a pedra parte da montanha, a pedra destrói a estátua e se transforma numa montanha. Então o reino que vem da montanha se transforma numa montanha também. Ou seja, o reino da pedra sai da montanha, o santuário, o lugar da habitação de Deus, ele destrói a estátua e ele mesmo se transforma num santuário. O que é tremendamente interessante, a gente vai falar sobre isso no último episódio dessa série. Daniel tem uma segunda visão, agora sim uma visão que é dada apenas a ele, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, essa visão é bem estranha, bem descolada daquilo que acontece em Daniel capítulo 2. A ideia de metais, de uma sequência de metais representando reinos, era uma ideia comum na antiguidade, no Antigo Oriente Médio. Mas esses animais que aparecem no capítulo 7 já não são tão comuns. Você tem um leão alado, você tem um urso manco com costelas na boca, você tem um leopardo com asas, e você tem um animal terrível, espantoso, que tem dentes de ferro e unhas de ferro, de bronze, e esmaga tudo e destrói tudo. E aí no meio dos dias desses últimos reis, chifres surgem na cabeça desse último monstro, são 10 chifres, mais 3 chifres caem, surge um chifre que ele é pequeno, mas é um chifre que cresce e fica gigante. E aí quando ele está gigante, ele tem uma boca e olhos que falam blasfêmias, que proferem coisas contra Deus, contra o Altíssimo. E aí de repente, a visão muda, e aí aparece assim, capítulo 7 do verso 9 em diante. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono estava envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas.
Diante deles saiu um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E aqui a gente percebe uma série de ligações, tanto com Isaías quanto com Ezequiel. Tem trono e esse trono tem fogo, tem muito fogo e tem rodas. Uma visão meio doida assim, né? Verso 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal, o último, foi morto, o seu corpo destruído e atirado ao fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para ainda reinar por um tempo. Verso 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui aquela pedra agora é o reino do Filho do Homem, que recebe a autoridade de Deus que está sentado nesse trono que tem fogo. Livros estão abertos, Deus sentado num trono de rodas e fogo, e ele dá autoridade para julgar e para executar juízo para o Filho do Homem. E esse Filho do Homem vem e executa juízo e estabelece o seu reino, que como o reino da pedra, da primeira visão, é um reino que jamais será destruído. É estabelecido para sempre. E aí vem a explicação da visão. Daniel não entende nada e um ser explica a visão para ele, uma marca da literatura apocalíptica. Na literatura apocalíptica, o profeta nunca entende a visão, sempre tem um ser extraterreno, extraterrestre, um anjo, que vem e explica a visão para ele. E aí no capítulo 7, verso 23, diz assim: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá sobre a terra. Será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Os 10 chifres são 10 reis que vão sair desse reino. E depois deles ainda um outro rei se levantará, mas ele será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra Deus, contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e será totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então aqui novamente a gente tem na explicação da visão uma leve diferença para a visão narrada. Na visão narrada, o reino é entregue ao Filho do Homem, pelo próprio Deus, sentado no seu trono. Já na explicação da visão, não é entregue ao Filho do Homem, mas é entregue aos santos do Altíssimo. Portanto, o reino do Filho do Homem é o reino dos santos do Altíssimo. Onde reina o Filho do Homem, reinam também os santos do Altíssimo. É o mesmo reino, o reino dos dois. Do Filho do Homem, que recebe o poder para julgar e para reinar de Deus, e dos santos do Altíssimo. Então, nessas visões que Daniel está tendo, na primeira que ele compartilha com Nabucodonosor, e agora na segunda, tem a ideia de trono, tem a ideia de um reino eterno, e tem essa ideia de que haverá juízo. E agora a gente precisa entender que é interessante porque tem uma mudança significativa da visão de Isaías, da visão de Isaías capítulo 6, da visão de Ezequiel, as 3 que se repetem, e da visão de Daniel. Em Isaías, o juízo acontece com o próprio Isaías, apesar de nas outras visões de Isaías ele falar sobre os outros povos e sobre o povo de Deus também, mas a primeira visão da brasa que sai do trono, que encosta em Isaías, é um juízo para o próprio profeta Isaías, e ele é purificado. Em Ezequiel, o juízo é para o povo de Deus. O santuário vai ser reconstruído, o santuário vai ser purificado, Deus vai habitar no meio deles, então o povo precisa ser purificado. E aqui em Daniel, esse juízo a partir do trono de Deus não é só para o indivíduo, não é só para o povo de Deus, é também para todas as nações e todos os povos. Então a gente tem esse crescendo. Daniel tem uma terceira visão, capítulo 8. Nessa visão, Daniel vê o santuário e Daniel vê uma guerra. Daniel vê uma guerra entre o chifre pequeno e o sacerdote, o sumo sacerdote, o príncipe dos exércitos.
E esse príncipe dos exércitos guerreia contra esse chifre pequeno. E diz o texto, capítulo 8, verso 14 de Daniel, que o santuário seria purificado em 2.300 tardes e manhãs. E na explicação da visão, algumas repetições. O chifre, assim como no capítulo 7, vai ter poder sobre o povo de Deus, vai destruir e perseguir o povo de Deus, mas em determinado momento Deus vai trazer juízo. Mas aí tem um acréscimo no capítulo 8 na explicação. O anjo que explica a visão diz para Daniel: Daniel, esquece isso, porque isso é para tempos ainda muito distantes, é para frente, é para o futuro, não é para agora. De trono, agora santuário. Outra visão estranha, outra visão de juízo. Daniel não entende, Daniel vai estudar. Daniel está confuso. E essa é uma das marcas das visões de Daniel. Daniel recebe as visões, principalmente do capítulo 7, do capítulo 8. E ele não entende as visões. E aí Daniel vai estudar outro profeta, Daniel vai estudar Jeremias. Daniel vai estudar aquilo que Jeremias escreveu. E Daniel chega à conclusão de que Jeremias estava certo e ele estava errado. E aí ele começa a orar. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 29, disse: olha, quando vocês estiverem no exílio e 70 anos tiverem se cumprido, orem, porque Deus vai mudar a nossa sorte. E Daniel lê aquela profecia e fala: os 70 anos se cumpriram, eu vou começar a orar. E ele começa a orar. Ele começa a orar fervorosamente. É uma oração linda, a oração que está no capítulo 9 do livro de Daniel. Mas aí um anjo aparece para ele e diz assim: Daniel, você não entendeu nada das visões que você recebeu. Não tem nada a ver as profecias que você recebeu com Jeremias. Não tem nada a ver. São outras visões, são outras profecias. É diferente. Agora a gente está falando da vinda do Messias, a gente está falando do reino do Messias que vai vir. E esse Messias, antes de estabelecer o seu reino, ele vai ser cortado. Ele vai ser morto. Início do capítulo 10, continua dizendo para a gente que Daniel não entendeu. E ficou triste, ficou doente. Olha a sequência para vocês verem, para vocês perceberem. Finalzinho do capítulo 7, depois que ele tem a visão do trono de Deus, do chifre pequeno, etc e tal. Capítulo 7, verso 28. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, da minha visão, e meu rosto se empalideceu, mas guardei essas palavras comigo. Literalmente ele ficou mal com a visão que ele teve. Ele ficou mal, ele ficou para baixo. No final do capítulo 8, depois da visão do santuário, das 2.300 tardes e manhãs, capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois eu me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. Eu fiquei assustado com a visão. Ela estava além da compreensão humana. Eu vi, mas eu não estou entendendo nada. Pelo contrário, eu estou aterrorizado com o que eu vi. E aí depois da visão das 70 semanas, passado um tempo, capítulo 10, verso 1 e 2 começa assim. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que ele teve, ele entendeu a mensagem. Verso 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, verso 3. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhum perfume, nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. O capítulo 9 de Daniel é uma visão que ele tem das 70 semanas sobre a vinda do Messias, sobre a morte do Messias, mas essa visão se complementa com a visão que aparece no capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 11 e no capítulo 12, Daniel tem uma visão, no mesmo ano que ele teve a visão do capítulo 9, sobre guerras entre o reino do norte e o reino do sul. E se você acompanha qualquer pessoal aí, quando começa qualquer guerra em Israel, pessoal sensacionalista de profecias, etc e tal, toda vez que começa uma guerra em Israel, que envolve Israel, o pessoal vai falar de Daniel, capítulo 11 de Apocalipse. Reino do norte e reino do sul. Não, a profecia está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. O problema é que Israel está brigando já faz muitos anos, né? Então a profecia está se cumprindo o tempo todo. E é verdade, ela está se cumprindo o tempo todo. Mas não é uma guerra específica. São várias guerras entre o reino do norte e o reino do sul. E essa guerra termina com a vinda do reino do Messias. E olha o que diz. Coitado de Daniel. No final do capítulo 12, olha o que diz. Daniel, vai acontecer isso, no final de tudo Miguel vai se levantar, ele vai trazer o juízo, ele vai trazer o fim de tudo.
Daniel está ouvindo tudo isso, verso 13. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que te cabe. Daniel, você está tendo todas essas visões, você não está entendendo nada, você não sabe nada do que está acontecendo, você está tentando entender o que vai acontecer, mas não está entendendo. Fica tranquilo. Não é para você. É para dias ainda muito distantes. Você continua teu caminho, você vai morrer. É uma alegria ouvir isso, né? De Deus e tal, você vai morrer. Mas no final dos dias você vai se levantar. E essa é a parte bonita. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. E agora a última visão, a quinta visão, é a que aparece justamente no capítulo 10. Essa é a última visão que Daniel tem do ponto de vista cronológico. Ok? Capítulo 7, capítulo 8, ele ainda estava no reino da Babilônia. Capítulo 9 e o 11 e o 12, ele está no reino da Medo-Pérsia. E agora aqui o capítulo 10, ele está no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia. E aí ele tem uma visão, que começa no verso 4, dizendo assim, no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto às margens de um grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, e os olhos como tochas acesas. Os braços e as pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. E essa visão se junta com várias outras visões de Isaías, de Ezequiel, do próprio Daniel, visões de Josué, visões de Moisés, para descrever esse ser que ele está vendo. Tem muitas referências a outras visões do Antigo Testamento. Verso 7, somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de pavor e fugiram e se esconderam. E aqui se conecta com uma outra visão que vocês vão aprender nessa série ainda. Assim eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, e fiquei sem forças, muito pálido, e desfaleci. Então eu ouvi falando, e aí eu caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Eu gosto dessa visão de Daniel, capítulo 10, das 5 visões. Eu gosto especialmente dessa, por alguns detalhes. O primeiro, a gente tem uma ideia de que as visões de Deus, de que ver a Deus é um negócio muito tranquilo, muito bonito, muito artístico, quase lúdico. Mas é interessante que existe um elemento de temor e um elemento de pavor nessas visões. Isaías tem essa reação de pavor. Meu Deus, eu vou morrer. E aí Deus fala, não temas. E aqui com Daniel é a mesma coisa. Ele vê, ele fica mal. Aí quando ele escuta, ele cai com o rosto em terra e perde os sentidos. E aí é preciso que um outro ser venha, encoste em Daniel e diga, calma Daniel, não é para você ter medo. Levanta, você é muito amado. E esse ser vai repetir para Daniel 2 vezes, você é muito amado, porque a visão de Deus faz com que Daniel caia e perca os sentidos. Isso é uma parte que me toca especialmente, porque, por exemplo, Moisés falou, Senhor, me mostra a tua glória, eu quero te ver. E Daniel, quando vê Deus, perde todos os sentidos e cai com o rosto em terra. Olha o impacto de você ver, de você enxergar, de você ouvir a voz de Deus falando com você. Mexe com tudo. Abala tudo. E aí vem uma parte que eu acho muito mais forte ainda. O ser diz para ele, Daniel, você é muito amado, eu vim aqui para te explicar tudo. A gente está preocupado com você, você está doente. Você está 3 semanas doente, chorando, porque você não consegue entender a visão, porque a visão é difícil e etc e tal. Então eu vim aqui para falar para você, para te contar as coisas da visão. Verso 16 do capítulo 10. Então o ser que parecia um homem me tocou nos lábios e abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e eu quase desfaleço. Eu estou quase morrendo por causa dessa visão. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. O ser fala para Daniel, vim aqui te explicar. Ele fala assim, meu amigo, eu não quero ouvir explicação. Eu estou cansado, eu estou angustiado, eu não aguento mais isso.
Como é que eu posso te ver? Como é que eu posso saber dessas coisas e continuar vivendo? Eu estou quase morrendo de ver isso daí. Eu não quero mais ver. E essa história da revelação, da visão de Deus, mostra para a gente um impacto forte e tremendo que ver a Deus, escutar as revelações de Deus pode ter na nossa vida. É lindo, é emocionante, é maravilhoso ver a Deus. Ter uma visão de Deus. Mas o profeta Daniel nos mostra que existe também um preço. Um preço forte. Um preço emocional, inclusive. De ver e ouvir a voz de Deus. Daniel basicamente está dizendo assim: meu querido, não quero ouvir mais nada. Chega. Eu estou cansado. Foram muitas visões, muitas explicações. Para mim já deu. Para mim já deu. Existe um preço a ser pago para vermos quem Deus é. Mas o mais bonito é aquilo que nós lemos no final do capítulo 12. Esse ser maravilhoso. Ele diz: Daniel, não se preocupe em entender o que você viu. Não se preocupe em entender o que você ouviu. Isso ainda para dias muito distantes. Para você eu tenho apenas uma mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Você vai morrer. Mas você vai ressuscitar. Você vai morrer. Mas quando Miguel vier, você vai ser colocado literalmente de pé. É isso que diz o texto. No final dos dias você se levantará. E é o mesmo verbo que começa o capítulo 12. Que o capítulo 12 começa dizendo: no fim dos tempos Miguel se levantará. E no final do capítulo 12, o ser divino, o ser angelical diz para ele: Daniel, você vai morrer, mas no final dos dias você vai levantar. A mensagem do trono de Deus, apesar de ser uma mensagem de juízo, apesar de ser uma mensagem que cobra que cobra um preço emocional, apesar de ser uma mensagem difícil, que muitas vezes a gente não gosta de falar, como Daniel, a gente não quer nem ouvir falar. A visão do trono de Deus também é uma visão de esperança. Porque no dia que Deus se levantar do seu trono, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12, diz que nós também vamos nos levantar. Quando Deus se levantar do seu trono, os seus filhos também vão se levantar. A mensagem do trono é uma mensagem de graça, é uma mensagem de purificação, uma mensagem de transformação e é também uma mensagem de juízo. De um juízo que traz destruição, mas de um juízo que traz ressurreição. E essa é a nossa esperança. E Paulo vai dizer no Novo Testamento que a gente se consola nessa esperança. De que quando Cristo vier, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão. Ver o trono de Deus é experimentar, ao mesmo tempo, a tristeza absoluta pelo juízo destrutivo que vai vir. Mas a esperança absoluta, a certeza absoluta de salvação e ressurreição dos mortos. Porque quando o juízo vier, ao mesmo tempo que o mal será destruído, a semente do mal será eternamente destruída. Ao mesmo tempo, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão e viverão eternamente com Cristo Jesus. Eterno nosso Pai e nosso Rei, nem sempre a visão da Tua glória, a visão do Teu trono é algo que nos traz paz. Muitas vezes, como no caso de Daniel, é algo que traz muita tristeza. Porque fala de destruição, porque fala do fim das coisas, porque fala de morte, porque fala de juízo. Mas, Senhor, também chegar ao Teu trono, ter a visão da Tua glória, nos traz a esperança, nos traz a certeza de que haverá salvação e ressurreição. Por isso, Senhor, nos console com essa esperança.
nos console com a esperança de que, na visão do teu trono, há a possibilidade eterna de salvação e há a possibilidade de revermos aqueles que amamos e vivermos juntos por toda a eternidade. Que o teu juízo seja para nós alegria e esperança, e que, quando houver tristeza, que nos consolemos de que essa esperança é viva e eficaz e transforma a nossa alma. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. O amor será eterno novamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um abraço e até semana que vem.